E aí, habitantes da diversidade, mais um episódio. O último episódio todo mundo ficou assim abalado. Foi um episódio forte. Esse episódio vai ser continuação desse momento forte, desse momento de falar coisas que precisam ser ditas e que são muito importantes para o ESG, mesmo que fique muitas vezes nebuloso e pouca gente entenda. Então hoje a gente vai falar sobre saúde mental e qual que é o lugar de saúde mental dentro do ESG. Para esse momento que eu já vou avisar que vai ser divertido, tenho duas convidadas incríveis aqui e vou pedir que vocês se apresentem. Tirem 0 em 1 para ver quem vai primeiro, porque é difícil. Vou falar durante 2 segundos. Doutora, né? Doutora, por favor. Doutora quem tem doutorado. Eu nem falava isso. Bom, não sou doutora, mas sou psicóloga, né? Eu já vou começar errando, porque eu só sei falar isso sobre mim. Síndrome da impostora, total, né? Não, é porque eu trabalho muito sozinha, né? Já vou começando assim, já indo pro subsolo. Eu, como psicóloga, trabalho muito sozinha. Então, assim, o que eu posso falar é sobre as pessoas que eu atendo. Né? Então, assim, sou uma psicóloga negra. Então, isso já, sem eu ter escolhido, já me leva a ser uma psicóloga de pessoas, né? Diversas. Vou chamar assim para começar. Já cria um outro tipo de ponte, né? Exatamente. Então, assim, eu não posso dizer que sou especializada porque o CRP não gosta. O CRP não gosta, né? Falando de constelação, não podemos. Não, tem coisas que a gente não pode, a gente respeita, mas né, a minha maior experiência hoje é exatamente com as maiorias minorizadas. Incrível. Né? Muitas pessoas que estão no mercado de trabalho também, que vão acabar, né, trazendo muitas vivências, muitas questões assim. E aí tô aqui hoje um pouquinho para trazer minhas contribuições, ficar, né, como ela fala como se fosse analisando. Pouca coisa ser psicóloga, né? Não é pouca coisa, é muita coisa, mas é porque parte do nosso trabalho é ficar assim, né? É uma parte forte, né? É importante, inclusive. Mas incrível. Se apresente. Bom, eu sou a Luísa Nunes, eu sou uma mulher carioca. Somos todos cariocas, olha isso. Do subúrbio do Rio de Janeiro. Trabalho com RH, na verdade, há 15 anos, mas com diversidade os últimos 8, em cargos de liderança. Então, passei na IBM, na Meta, na Unilever. E, atualmente, eu estou trabalhando como parceira estratégica de inovação, futuro do trabalho e diversidade. E aí, meu papel hoje é conectar várias empresas a uma diversidade que é a diversidade estratégica, o ESG. Aí, eu estou muito feliz de estar aqui. Incrível. E também é muito difícil falar de mim, né? É sempre difícil a gente falar da gente mesmo. É uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. Sim. Eu diria que é difícil sintetizar. Sim. Né? Porque acho que hoje em dia, pra gente estar aqui, a gente tem que ter muitas coisas pra falar. Então, tá. O que eu vou botar de eu acho que tem um ponto importante também de falar, que eu sou uma mulher com deficiência, porque geralmente pessoas como eu não ocupam esse lugar. Então, eu gosto sempre deixa pro final, né? Porque as pessoas, nossa, ela... mas tem uma deficiência? Nossa, mas ela trabalhou. Aí começa a procurar. Sempre assim. Eu tenho uma deficiência física e também sou neurodivergente. Então, já leva a minha dificuldade maior de falar. Mas que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Não era nem pra estar nesse episódio nesse momento, mas eu não tive como. Eu tive que aceitar o convite de vir pra cá. Vamos começar do basicão. O que vocês acham que é a visão hoje, dentro do corporativo, do que é saúde mental? Aquela visão geralmente mais simplista e resumida. Como você acha que é interpretado isso hoje? Bom, a minha visão de quem já está... A gente passou por uma transformação, e eu acho que muito esse ano, por conta da NR, da NR01, dessa adaptação e tudo mais, eu acho que eles passaram a ver isso de uma forma mais séria, e as empresas... Algumas, por exemplo, algumas que eu trabalhei, enfim, já estavam se preparando para esse momento e tudo mais. Mas saúde mental estava ligada a mimimi, a burnout, que você não deu conta, que você é incapaz. E aí, quando a gente está falando de grupos subrepresentados, isso até que chega a ser cruel. Porque é a igualdade, é só acordar cedo. Todo mundo acorda cedo, se fosse... É mérito, né? Meritocracia. Não, eu também tenho filho. E estou aqui trabalhando, entregando tudo. Você que tem um problema. Então, eu
vi isso claramente e falando que eu já trabalhei com RH há 15 anos e comecei no varejão, então, em supermercado no Rio de Janeiro, eu já via burnouts acontecendo, por exemplo, com açougueiros, e as pessoas achavam, tá vendo, mimimi, quer ser mandado embora. Você vê que o cara ali estava no limite dele, por conta de liderança, de falta. E aí, quando a gente vai para o corporativo... É uma cultura bem... É o clima organizacional. Isso está linkado ao clima organizacional. E muito essa cultura também da pessoa que está passando pelo problema, de se achar incapaz, de se achar, nossa, eu não dei conta. E não vai dar conta, a gente não dá conta de tudo. E tá tudo bem não dar conta. Né? A gente tem que priorizar, mas... A gente tem que aprender também. Aprender, né? Mas eu acho que e as redes sociais ajudaram muito a... assim, divulgar o conhecimento da saúde mental, porque antes era aquela coisa, só vai para o psicólogo quem tem problema. Então, você tem um problema, você vai para o psicólogo. E alguma coisa bem grave. Nossa! Não era uma coisa simples, né? Aquelas crianças que davam problema no colégio, que batiam nos amigos. Não, precisa, porque tem um problema. E eu via isso, até porque eu estava até conversando com a Maia antes de entrar. Eu intuitivamente entendi lá quando eu tinha uns 18 anos que a saúde mental era importante e que eu precisava falar com alguém sem ser julgada. Então, vindo de uma origem pobre, o que eu ia lá na faculdade, do grupo de alunos. O pessoal então, o pessoal que está se formando. Então, eu já corria atrás disso porque eu vivia num lar desestruturado mesmo, né? De uma família que não tinha saúde mental. Então, nenhuma. Pai, mamãe, era isso. Dentro de um ambiente também sem saúde mental, vivendo não na pobreza extrema, mas vivendo no limite, na pirâmide básica de Maslow. Então, como é que a gente vai falar de saúde mental se você está aqui no... Nossa, e é um contraste. Falou de Maslow, conquistou, né? Quando fala de Maslow, assim, ganha nosso coração. Como é que você vai estar querendo falar aqui de saúde mental? A base da pirâmide de Maslow é basicamente igual à falta de saúde mental. Eu uso muito a pirâmide de Maslow no consultório, assim, às vezes as pessoas vão trazendo ali as questões e eu falo, tá, vamos dar uma olhada nisso aqui? E aí eu trago essa reflexão também, sabe? Sim. Já roubando. Eu acredito que saúde mental hoje, né, infelizmente não só dentro do mundo corporativo, virou uma frase, uma bandeira e uma coisa, né, tipo, saúde mental, você precisa cuidar. E eu sou crítica, inclusive, muito de algumas falas do tipo, vai ser a coisa mais esquisita do mundo, mas eu vou fundamentar. Faça terapia. Terapia faz bem. Tá, por que eu vou fazer terapia? Por que terapia faz bem? Terapia vai resolver os problemas que eu tenho de verdade? Peraí. Para mim, a grande questão é exatamente saúde mental hoje é considerado um problema individual. Boa. Saúde mental não é um problema individual. Dentro das empresas, saúde mental é um problema individual. Estou aqui como psicóloga, mas a pessoa física está aqui também. Sim. E eu, por exemplo, passei por um burnout. Eu passei por um burnout que veio... primeiro, passei por um burnout, estava me formando na faculdade de psicologia e fui acusada pela empresa de estar usando os meus conhecimentos da psicologia para me dar um diagnóstico de burnout, que foi diagnosticado por um psiquiatra. Beleza. Por algum acaso é uma outra formação. Tudo bem, pois é. E quando eu fui diagnosticada com burnout, né, isso gerou um grande problema realmente e veio de uma sequência de fatos. Eu passei por um episódio onde duas lojas perto da que eu trabalhava sofreu um assalto com tiroteio de fuzil. Nossa. Dentro da loja que eu tava... Janeiro, né? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Bom dia. Dentro da loja que eu tava, a gente só ouviu o barulho, a gente não sabia onde estava acontecendo, foi uma correria. Ao mesmo tempo, eu tava passando por um problema realmente dentro de casa. Meu avô tinha acabado de ter um AVC, perdeu os movimentos, estava tudo nebuloso. E aí, no meio disso tudo... a minha saúde mental começou a ser afetada. Comecei a tomar remédio, comecei a ter todo um cuidado. Meu avô veio a falecer. Eu tive algum suporte ali realmente da empresa, mas quando eu volto, tendo passado pelo assalto, pelo falecimento, etc., o meu desempenho cai. Claro. A empresa começa a me perseguir.
E falar que percebe que eu não estou mais tão feliz na empresa, que eu precisava fazer alguma coisa a respeito disso. Vou ao psiquiatra depois de ter tonturas entrando no ambiente de trabalho, porque começa a ser perseguida por causa disso. Sou afastada e até hoje a empresa pega e fala: não foi o assalto, não foram as perseguições, foi porque você tinha problema dentro de casa. A gente não tem nada a ver com isso. Isso que você está falando é muito comum, e eu acho que a pandemia trouxe para a gente um outro ponto de vista. E aí, todo mundo ficou trancado dentro de casa, e aí aqueles defensores do... A vida, quando você chegou na porta da empresa para dentro, você é pessoa jurídica. Eu deixo os meus problemas do lado de fora. Começou a ver que não é isso. A gente é biopsicossocial. E todo mundo colapsou. E todo mundo colapsou por muitos motivos. Então, eu acho que esse momento da pandemia foi crucial para as pessoas entenderem, porque elas não entenderam teoricamente. Elas vivenciaram, elas viram na prática o que é saúde mental e a importância disso. E também percebo a evolução do conceito do trabalho na vida, porque antes trabalhar era tudo. Depois é uma parte. E aí... Tem se tornado para algumas pessoas, sim, né? Mas existe... Tem essa evolução, porque você vê, tipo, o que adianta? Tá, eu sou CEO, CTO, CFO, e tá bom, morri de Covid, mesmo tendo acesso ao Einstein. Esse ponto de muita gente ter falecido foi muito importante, né? Eu acho que foi um ponto que todo mundo vivenciou de perto, consigo, ou com pessoas próximas. Essa perda muito forte, essa coisa de, tipo... E se eu tivesse um outro tipo de vida, se eu tivesse menos estresse, se eu tivesse cuidado com outro tipo de coisa, muitos parentes distantes, né? Poxa, eu queria ter tido mais contato, eu não tive por causa de trabalho. Acho que esse, por ser, acho que talvez o ponto máximo, né, do que a gente pode experienciar, foi um grande choque de questionar muito qual é o lugar do trabalho na vida das pessoas. E teve um ponto também que a gente não pôde se despedir das pessoas. Foi. Então, eu acho que isso também, porque tem aquele momento do luto, né? Que você vive o luto, Só que imagina, a pessoa morreu, você não viu nunca mais. E uma pessoa querida que estava ali com você. Então, eu acho que isso fez muitas pessoas refletirem o poder do trabalho, o papel do trabalho na sua vida. Eu, inclusive, também refleti, porque assim, tudo bem, sofrer no Einstein é bem melhor do que sofrer na UPA, eu concordo. Mas eu não posso ser um CNPJ. Eu tenho um contraponto com relação a isso. É o que a gente espera. É o que a gente espera mesmo, é tudo isso. Bom, vamos... Que bom. Né? Isso é diversidade na prática, Brasil. Eu confesso para vocês que das pessoas que eu atendo, que eu atendi até hoje, eu tenho, assim, uma frequência grande assim, de pessoas no consultório, etc. A questão da pandemia dessa forma não aparece. A gente está falando muito possivelmente de um recorte de lugares. O que eu vejo hoje são pessoas que têm uma preocupação realmente com saúde mental, mas que elas entendem que elas não têm o que fazer com a rotina pesada. Porque, vamos falar, por exemplo, de um caso de uma pessoa que acende. Sim. Quando a gente acende, normalmente acender quer dizer que a gente veio de baixo. Se a gente veio de baixo, tem uma galera ali por baixo, por trás, do lado, que esteve ali no processo junto com a gente. Quando a gente vai adentrando algumas camadas, inevitavelmente a gente vai estar pensando nessas pessoas que não acenderam. Muitas pessoas acabam tendo que sustentar as famílias. Claro. Você chega num cargo, sei lá, de uma liderança. Você não chega sozinho e você vai... E é o bulto, né? E a gente... Sim. Você vai suportar ali aquelas pessoas, mas isso tem um problema importante que não é debatido também, que é, beleza, acendi. Estou ganhando um salário aqui que consigo ajudar minha mãe, minha avó, consigo ver um primo ali que está precisando de alguma coisa. Um curso de inglês para alguém, é o que a gente que acende sempre faz. Exato. Eu não fiz CCA, mas a Micaela faz. A minha sobrinha. É isso. Só que aí tem um ponto. E se você parar? Sim. A Micaela para, a mãe para...
são muitas pessoas por você, né? Isso que você falou é real. E a gente está falando diretamente dos recortes de diversidade. A gente está falando do recorte que é racial, de pessoas com deficiência, LGBT. Maior escala. Maior a escala. E a gente está falando também da questão social, financeira. Porque se a gente for ver hoje a pirâmide desse país, se a gente for ver quem ganha mais de 20 mil reais, sei lá, 1% da população. Né? E o restante está aqui. Aí volta lá para a pirâmide de Maslow. Tá, beleza, eu já descobri. 1% que ganha 20 mil, ele é 1% que ele vai ganhar o 20 mil para si ou ele tem que dividir para mais casas? É o 20 mil e também 20 mil, assim, vai ter que continuar trabalhando para sempre. É o que eu costumo dizer. Eu acendi, hoje eu moro num bairro e aí as pessoas eles se acham assim superiores, então eles não falam com porteira, não falam. Aí fala assim, gente, mas eles ainda não perceberam que se eles perderem o emprego deles, sei lá, que deve ganhar 20, 30 pau, assim, 6 meses acabou o dinheiro da XP. E aí eles vão ter que vender o SUV, o apartamento de Praia Grande, eles vão ter que vender. E nem perdeu emprego, pegou uma doença sinistra. Tem que pagar uma cirurgia sinistra. É isso. Então, assim, a gente vem... E aí tem muito isso da diferença também do que é a elite. A elite são os herdeiros. E são as pessoas que... Essas pessoas não se preocupam se 20 mil parar. Não é tem outras fontes, entende? Só que a gente é capital, é o capitalismo. A gente está aqui trabalhando e é a força de trabalho. E eu acho que é isso também que as pessoas, às vezes, que ascendem, acho que elas... se não tem uma saúde mental e não tem um acompanhamento, eu acho que é muito o que a gente estava falando. Para mim, é inadmissível uma pessoa que exerce um cargo de liderança, sei lá, que lidera mais de uma pessoa, que seja um estagiário, e você não fazer terapia. Desculpa. Se você está ali no CLT, você tem o seu plano de saúde, vai lá, faça a sua terapia, porque não dá, você acaba refletindo muitas coisas. E eu, por exemplo, passei, porque como para mim tudo foi muito difícil, eu projetava no meu time, então assim, porque eu trabalhava 20 horas, eu achava que não tinha, o mundo hoje é outro, as pessoas valorizam outras coisas, mas eu ficava botando uma carga, e nem todo mundo quer ser chefe, nem todo mundo quer ser líder, tem pessoas que vão ficar ali. É uma coisa que eu vi na vida que foi surpreendente, que era uma pessoa falando assim, eu não quero ser promovida. Eu não preciso desse dinheiro para sobreviver ao básico. Eu faço porque eu gosto. Eu tenho a minha vida. E era uma mulher que estudou e depois parou para criar os filhos. Meu filho já está adulto, já está na faculdade. Eu quero fazer uma coisa que eu me divirto e que eu gosto. Eu não quero ter a dor de cabeça que esse povo tem. E eu fiquei assim, meu Deus, existe gente que pensa assim de verdade. Existe. Eu lembro que no varejo, na farmácia, eu lembro que uma vez a gente tinha uma excelente operadora de caixa e aí cismamos. Não, ela vai ter que ser tesoureira. Eu perdi uma excelente operadora de caixa, ganhei uma péssima tesoureira. Porque assim, não era o perfil dela. E depois ela voltou pro caixa feliz da vida. E estava tudo bem. Então eu acho que a gente precisa de saúde mental, de terapia, para a gente se reconhecer, se olhar, se ver e poder ter um espaço de escuta, né? Onde a intenção é que naquele set terapêutico a gente consiga ser quem a gente é de verdade. E se descobrir quem a gente é de verdade, porque esse processo de descoberta também é muito doloroso. É o que Lacan fala, tem a verdade que nem todo mundo aguenta a verdade, cada um aguenta a verdade que pode suportar. Então tem o seu momento. Esse espaço da liderança, esse espaço de maior peso é um espaço de muita incerteza, né? Sim. É aquela velha coisa, ninguém entra no cargo já sabendo fazer tudo 100%, mas entra com um pavor desgraçado de errar qualquer 1%. Sim. Tem toda essa expectativa de, eu sei que você não sabe, mas no primeiro dia você vai descobrir. Né? E mas isso também muda de pessoa para pessoa. Isso também muda de recorte para recorte. Cada mas pessoa eu acho que a pressão da empresa em relação a isso... De saber que você nunca foi gerente, por exemplo. Você entrou agora. A empresa ainda vai ter aquela marcação de... Você tem 5 diazinhos aí para você aprender a fazer isso do melhor jeito. Eu compro o livro ali, Gerente Minuto. E aí você vai aprender a dar feedback em 10 minutos no livro. Também é um ponto que eu acho que ele é muito importante. Assim, quando a gente fala, né, mais uma vez, sobre... Eu acho que o ponto, né, das minorias, das maiorias minorizadas, né, quando a gente fala sobre esses processos de adentrarem as empresas, etc., irem para cargos de liderança, começarem a conquistar. E aí eu vou trazer um ponto que eu vejo no consultório de muitos e muitos pacientes. Os pacientes, quando chegam e falam, fui promovida, a expectativa, todo mundo, caramba, que legal. Normalmente não é assim. Normalmente cara, eu fui promovida. Dá um terrorzinho. Um terror.
Porque isso que você falou é muito real, porque eu vim de um lugar que a minha mãe falava, você, para nascer com uma deficiência, até os 10 anos de idade, indo a médico, fazendo diversas cirurgias, minha mãe falava, você, para ser, isso é a realidade, para ser lixeira, gari, você vai ter que ser 10 vezes melhor que todo mundo. Sim. Ela, não me importa, vai estudar mais do que... É isso, Luísa, a vida é essa, a vida é real. Foi muito bom, por esse lado, ter uma mãe sem saúde mental, que não olhava para a saúde mental dentro de casa, e desse lar, assim, hoje eu consigo enxergar isso, que eu sou fruto daquele lar que eu vivi, sem aquela estrutura, mas também do trabalho coletivo, porque minha mãe jogava real, assim, é isso, não vai ter que estudar 10 vezes mais mesmo. Ah, não entendeu? Ela nem sabia que tinha déficit de... Não entendeu? Senta aí, estuda até aprender, e tem que voltar com 10. Então tem essa pressão absurda. E eu também passei por um burnout na época depois da pandemia, e eu lembro que eu só lembrava da minha mãe falando pra mim, você vai ter que ser 10 vezes melhor que todo mundo. E aí quando eu falei, não vou ter que ser mais 10 vezes melhor que todo mundo, porque eu nunca mais quero passar por isso aqui. E não é sobre ser melhor, é sobre... E tem momentos, e aí eu comecei... Porque para chegar até aqui foi muito difícil, então eu tive sempre que superar a expectativa. Então eu venho de uma jornada de superar a expectativa desde o dia 4 de vida, que é tipo, não vai andar, e não vai fazer... E aí eu venho superando todas as expectativas. E isso... comigo, uma mulher negra, com uma deficiência. Você imagina um homem negro, uma mulher negra... A gente que vem desse recorte, e isso está ligado muito também à questão econômica. Demais. Muito. Demais. Porque, assim, como é que você vai ter autoestima? Como é que você vai ter... Sabe? Então, assim, vindo de um lar completamente desestruturado, mas com essa questão de ter que me superar. E aí, como você tem uma deficiência, você é o herói. Porque, nossa, você é um super-herói, você vai... Então, eu tinha que me superar o tempo inteiro. Então, eu trabalhava horas em pé e chegava em casa com o pé doendo e com o pé sangrando. E tipo, não, volta lá, é esse o sapato que te deram? Não pode falar que tem deficiência, porque senão vai entrar na cota. E se entrar na cota, você vai morrer operadora de caixa. Então, eu fiquei durante 30 anos da minha vida escondendo a minha deficiência. E aí a gente vai para o mercado de trabalho e vê a importância de uma área de diversidade estruturada dentro de uma empresa, o que faz com o ser humano. Porque eu saio do Rio, nunca tinha trabalhado pela lei de cotas, saio, pego todo o dinheiro de uma rescisão, entendo por mim mesma, minha mãe vinha de Quentinha, meu pai com uma Kombi, entendo que faltava o inglês, isso com 32 anos. Aí falo, puta, mas aí não dá para eu fazer o CCAA, e aí o que o RH quer ouvir? O RH quer ouvir a história do intercâmbio. Aí peguei todo o dinheiro de uma rescisão de que tinha assim, mais de 640 horas, porque eu trabalhava mais e mais e mais. E fui pro outro lado do mundo, larguei cachorro, papagaio e periquito, não tinha passaporte, eu larguei tudo e fui pro outro lado do mundo fazer inglês. Aí chego na Nova Zelândia, fico 7 meses lá. Não tinha ninguém para me dizer que eu não tinha que pagar a casa durante os 7 meses. Nossa. Então, assim, não tinha. Fui a primeira pessoa da minha família que, bem dizendo, andou de avião. Então, eu cometi diversos... Se eu tivesse alguém ali para me assessorar, com certeza seria diferente. Mas eu reconheço hoje, claramente, que o fruto de ter essas atitudes, dessa ousadia de be bold, né? Porque be bold, de ser ousado... É fruto daquelas sessões com a Gisélia lá no Celso Lisboa, que eu olhava para mim, eu conseguia entender o que eu precisava melhorar, porque eu sempre, como eu sou, o que eu estou me sentindo, as minhas emoções, o que é emoção, o que é sentimento, eu conseguia dar nome. Eu acho que o grande legal que a saúde mental, o acompanhamento é conseguir nomear o que eu estava sentindo. Então, o que eu estou sentindo é raiva. Eu passei por um momento de injustiça, é raiva. E ter o direito de sentir ter o direito de sentir isso. E ter o direito de sentir isso. E eu acho que até não só ter o direito, como saber sentir isso, né? Eu acho que... Canalizar. Aprender a sentir raiva de um jeito de eu, não eu, o outro, não o outro, lugar, não lugar, pra gente poder ter essa chance de abrir mão de ter que ser perfeito ou de sentir o peso da culpa de não estar sendo perfeito quando vem raiva. Sim. Acho que é um grande aprendizado. Sim. Uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês, que a gente está indo para o final, tudo isso que a gente está falando, a gente talvez entende bem mais do que a maioria das pessoas, e um desafio que eu tenho é justificar para as empresas que entender desse tema te gera dinheiro. Claro, performance. Sim, exatamente.
Como que a gente consegue chegar para as empresas hoje e falar assim, não é só o humor da pessoa, não é só se ela se desmotivou nos últimos 2 meses, é entender a dinâmica, a engrenagem que tem nisso tudo e saber ver os cenários. Sim. Se tudo não funcionar, esse resultado. Se tudo funcionar, esse resultado. No meio do caminho é o que a gente está vivendo de realidade, né? Sim. Nada vai ser tão ruim, nada vai ser tão Sim. perfeito. Como que a gente explica isso para as empresas? Que essa dinâmica de saúde mental, ela é uma dinâmica que impacta diretamente no dinheiro no fim do dia. Para mim, o que eu tenho feito e o que eu faço desde que eu trabalho com diversidade é business case. Eu adoro as coisas porque você tem que montar um business case justamente para provar isso. Então, isso está linkado justamente à cultura, a pertencimento, porque hoje as pessoas passam, né? Mas a liderança conseguiu entender que você passa a maior parte do tempo ali dentro do local de trabalho. E aí já tem as pesquisas da McKinsey, de Harvard. Já não falta pesquisa. Já não falta pesquisa para dizer que pertencimento, né? Pertencimento, você fica ali o dia inteiro, então você tem que se sentir pertencente. E pertencer é diferente de caber. Porque caber, eu tô ali me adaptando. E quando cabe, muitas vezes. E aí, se você pertence, você tem segurança psicológica. E segurança psicológica, lá atrás, o Google lá já fez a pesquisa, lá, Projeto Aristóteles, de 2012, já dizia que as 5 competências para você ter time de alta performance, a primeira delas é segurança psicológica. Só que segurança psicológica, você, como uma pessoa que faz parte de um grupo subrepresentado, você só vai ter se você tiver um chefe, um líder, que ele vai ter uma escutativa. E que vai conseguir manusear ele isso. Só vai... Então, como eu justifico isso para as empresas? Pego todas essas pesquisas, digo a questão do senso de pertencimento, que isso gera um custo de desligamento, um custo de afastamento, um custo enorme. E aí hoje já tem milhões de pesquisas que dá para você mais ou menos parametrizar isso em financeiro. Aí você pega os dados da empresa, das pesquisas de clima, e aí você usa muitos recursos, os dashboards, os analytics, os KPIs, né? Aí você usa os KPIs para alguma coisa, né? E para realmente você justificar que o investimento tem que ser feito. E o investimento desde você se preocupar se o VR do seu funcionário está sendo ok, né? É justo, até o plano de saúde que você está dando para ele. Porque às vezes, tem plano de saúde, tá. Mas o plano de saúde para pessoas com deficiência, ele está cobrindo? Ele cobre as 10 eu lidei muito com isso. A empresa cuidando de diversidade, com essa parte, tinha muitas especificidades de pessoas com deficiência. E não é que o plano não fazia, mas ninguém nunca questionou o plano, e o plano, por sua vez, não sabia exatamente o que fazer, e foram, assim, 2 anos de desenrolar em relação a isso. Sim. 2 anos de um benefício que a pessoa tem, mas não tem. É isso. Não serve. Mai, uma pergunta para você. Como que a gente consegue, aí mais para esse lado do seu psicólogo, que você fala que é mais sozinho, esse cenário nosso de provar, de tentar justificar, etc e tal... E eu vou te jogar para o cenário do eu por eu. Como que a gente se estrutura como eu, como um indivíduo, para sobreviver todas as nuances do eu ter uma gestão que me ajuda ou do não ter uma gestão que me ajuda, do eu ter um recurso mais fácil ou não ter mais fácil. Porque tem essa coisa de sobreviver. A gente tem que sobreviver no que a gente tem. E a maioria das vezes não é o que a gente gostaria, não é a melhor coisa do mundo. Como que a gente cria ferramenta, recurso para isso? Eu acho que dentro de tudo, né, e pegando para essa pergunta que você traz, eu gosto de fazer uma analogia de que se eu saio agora na rua, por exemplo, sem calçado, possivelmente eu vou machucar o meu pé em qualquer coisa que eu pisar, né? Mas se eu colocar um calçado adequado, eu posso pisar nos mesmos lugares, passar pelas mesmas coisas, pode incomodar, mas não vai me machucar tanto, né? Não vai ser algo tão extenso. Dentro disso, quando a gente fala sobre o termo PCD, né, a atualização desse termo, a gente traz o pessoa com deficiência, para que essa pessoa, antes da deficiência, seja vista como pessoa. Como você falou de Lacan, né, a parte da linguística, do que a gente fala, de botar a palavra na história, é muito eficiente. Exato.
esse pessoa com deficiência, ele precisa primeiro bater na pessoa com deficiência para que ela se veja como pessoa. É isso. Então, a lógica de mercado, as lógicas que a gente tem hoje, elas são dos rótulos. E a gente cresce, né, atendendo ali aqueles rótulos que tem na gente. E se a gente ficar conversando aqui, todos nós vamos ter alguns rótulos. É o que a gente tem de guia pra vida. Rótulo de tudo. Do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu faço, do que eu quero, do que eu não quero. Exato. E ter uma deficiência, né, era um castigo até anos atrás, né? As pessoas ficavam escondidas. O pior castigo. Nossa, dá pra entrar em muitas coisas nisso. Só que o que acontece é que a gente foi ensinado a se ver por essa lógica das coisas que nos limitam. Eu vindo pra cá, eu tava pensando um pouco nisso. Caramba, mais uma viagem que eu faço e não acontece nenhum acidente. Que isso, Mayara? Porque a gente só contabiliza quando acontece acidente. Então, quando a gente contabiliza quando acontece acidente, 100% das vezes que eu contabilizei, aconteceu um acidente. Na vida, normalmente, a gente é assim. A gente contabiliza sempre quando uma coisa não vai bem, quando uma coisa dá errado. Claro que muitas vezes isso não vai ser fácil de ser feito sozinho. É aí onde entra também a questão da terapia. Eu posso ter alguma coisa que, de repente, não vai ser adequado para o mundo. Sabe? Só que aí o que acontece é que normalmente a gente se vê como 100% inadequado. Eu sou deficiente, então eu sou 100% inadequado. Eu tenho uma deficiência, então tal coisa que ou eu não vou fazer, ou eu vou fazer com suporte. Você me dá o suporte? Dou. Então eu sou super capaz de fazer. Isso aí, se ver com... Exato. Não, você não tem que dar para todo mundo, tratar todo mundo igual. Não, todo mundo não somos iguais. Raça humana, não somos. Somos todos diferentes. E essa tentativa de se igualar é um dos grandes geradores de problemas de saúde mental. Sim. E eu queria só trazer um ponto que é exatamente... Como que a gente consegue também aliar essa questão dentro das empresas? A própria atualização da ANR01, ela traz isso para a gente mastigado. Para mim, a questão da ANR01 é o que é mais importante em saúde mental hoje, que é considerar as perspectivas das pessoas na empresa. O que a ANR01 pede é que as pessoas da empresa sejam consultadas. Eu não tenho como... Nada sobre nós sem nós, né? Exato. Não adianta você escrever assim, eu sou uma pessoa que tem uma deficiência visual. Sinceramente, isso pode significar nada. Eu não sei o que a sua deficiência visual vai provocar para você. Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema de atenção. Tá. Quando que isso acontece? Como que isso acontece? O que você usa de recurso? Não é uma coisa só. Às vezes é lugar cheio, às vezes é lugar vazio. Exato. Isso, é barulho, é a acomodação, né? Que a gente fala que é acessibilidade. Ter trabalhado na Meta me proporcionou me descobrir com déficit de atenção e saber que com o iPad ia resolver minha vida. Esse aqui é meu item de acessibilidade que eu preciso. Ou seja, você tem um fone de minha canetinha. É isso, você não descobriu que você é que tem um problema enorme, que não tem jeito pra Luísa. Ela vai continuar se atrasando, ela vai continuar... Não vou. Eu tenho as minhas técnicas e fica tudo anotado aqui, eu não me perco. Você descobriu que tinha alguma coisa que estava te incomodando, você não ignorou isso. Sim. Você não falou, caramba, se alguém souber que eu sou assim, e aí a gente entra, né, luta e fuga, meu Deus, ninguém pode me descobrir. Não, você falou, tem isso daqui, como que eu consigo me ajudar a funcionar melhor nisso? Com essa ferramenta. Então, acho que é muito esse ponto. Tem coisa que a gente descobre sozinho, intuitivamente, mas nas empresas hoje já existem essa área de accommodation, acessibilidade, enfim, que está ligada à segurança do trabalho, que eles dizem, olha, analisa você como pessoa, não como seu CID, né? Então, o estado ela precisa disso aqui, de um iPad. Assim como para pessoas com deficiência visual, às vezes um monitor de 32 polegadas, às vezes o de 27, às vezes são ajustes, entendeu? Porque cada pessoa é de um jeito. Então, acho que isso... E você ter essa... Aí volta o pertencimento, você fazer parte, é você poder falar que você tem déficit de atenção numa reunião de time e o seu líder não ficar te julgando por isso. Não achar que você não vai entregar, não achar que naquele dia você se atrasou porque você tem TDAH. E esses estereótipos, sabe? Então, por isso que a liderança, para mim, é a chave que vai mudar tudo, porque a liderança que contrata é a liderança que desliga. E é quem tem mais o poder na mão para fazer com que a mudança aconteça. Então, o líder, ele é responsável, é o long life learning. O lifelong learning, para mim, deveria ser ele fazer terapia.
entendeu? Devia partir desse princípio e ele olhar para ele e ver que ele tem os vieses, e todos nós temos, assumir isso e não deixar praticar, e ter coragem, porque hoje eu vejo, e é o que eu tenho falado muito, são as conversas corajosas, que já não é nem de conversa difícil, gente, porque se a gente está falando que o ano é 2025 e você ainda tem medo de fazer uma conversa difícil com o seu colaborador, desculpa, você não deve nem ser líder. Dar feedback, falar sobre performance, isso é uma conversa difícil. E é um ponto de habilidade, né? Eu acho que falar de saúde mental, não só dentro de ESG como macro, mas reduzir ao mínimo possível, cai sempre em gestão. A gestão. É sempre cair em gestão de pessoas, de como que eu vou entender essa pessoa, como que eu vou entender esse conjunto de pessoas que eu chamo de time, que tem dinâmicas muito diferentes individualmente. Eu trabalhei num time que eu odeio planilha, eu vejo planilha eu choro. Sim. Mas eu fazia design assim, ó. E uma outra pessoa não odiava fazer planilha, mas era boa de análise. Era uma pessoa muito diferente da outra. E a gente tinha essa humildade de falar assim, não sei fazer essa parte. Me ajuda. E aí a pessoa falava assim, sim, só que você vai assim, era lá, pronto. E aí quando era outro caso que eu podia ajudar, tinha muito disso. E aí isso entra um fluxo de gestão que funciona e que deu um suporte pra gente de saúde mental. E o papel do líder é esse, é você tirar o melhor de cada um. Isso entra exatamente no que você estava falando sobre como fazer dinheiro. Se eu, para fazer uma planilha, vou ficar 15 horas aqui chorando, e se tem uma pessoa do meu lado que vai fazer isso em 15 minutos, por que a gente não se ajuda? Porque esse tempo se reverte em dinheiro. E por que eu não falo sobre a minha vulnerabilidade? Porque aí vai Brené Brown, coragem, está na arena, isso tudo é muito ok. E todos falam sobre isso, né? A grande liderança. Vamos ler coragem para ser eu mesmo. Só que assim, e na prática? Você tem coragem de chegar, não sei. Poxa, Lúcia, você é tão boa nisso, me ajuda. Isso que você está falando eu não sei. Como eu vou te ajudar? E a gente tem que partir do princípio que a gente não sabe. E essa coisa, eu sou um líder empático. Desculpa. Aí que eu falo, irmão, desculpa, você nunca vai estar no lugar do outro, porque o outro é o outro. Você vai poder ouvir o outro, você vai poder ver como você vai ajudar o outro, mas você nunca vai estar na minha pele para saber o que eu estou sentindo, para saber que eu nunca fiz aula de educação física na escola e que me relacionar com pessoas no meu primeiro emprego ainda é muito difícil, porque eu não joguei bola, não sabia ganhar, não sabia perder, ficava isolada, fazia sozinha, que para mim fazer tarefas sozinha, por isso que eu sou gerente de projeto e adoro, e tem que influenciar diversas pessoas, mas para mim trabalhar sempre foi um problema, porque eu não fiz aula de educação física, não sabia ganhar, perder, então era tudo sempre do meu jeito. E aí chego no mercado de trabalho e tenho que me adaptar, então assim, você nunca vai saber o que quem eu sou, mas você pode entender que de repente aquela falta de habilidades que eu tô tendo é por conta disso, mas você só vai fazer isso se você se conectar comigo. É conexão, gente, são pessoas, tem a inteligência artificial, eu amo a inteligência artificial e hoje ela me ajuda muito e sem ela eu não conseguiria fazer as coisas impactantes que eu faço, mas são pessoas. Até para eu pedir pro ChatGPT, eu tenho que saber pedir. Então eu tenho que saber dar nome. Então é isso, é sobre isso. É o que eu ouvi no outro dia de uma pessoa, nossa, mas vocês acham que a gente tem que saber da vida um do outro? Eu trabalhei com pessoas durante anos que não sabem nem o nome da minha filha. Eu falei, nossa, que triste. Que triste, porque assim, as pessoas acham que afeto é o fato de você estar junto, na casa do outro, abraçando. Não é isso, gente. Existem muitas camadas, mas que a gente tem que conversar. E que não dá pra você ser um líder que não conversa. Então você não vai gerenciar pessoas, você vai gerenciar projetos, você vai gerenciar planilha, você vai gerenciar qualquer outra... Mas assim, não vai gerenciar pessoas. Porque assim, as pessoas são diferentes, as pessoas, assim, eu vou dar um feedback numa pessoa... Gente, eu tenho que pensar onde eu vou dar, no dia que eu vou dar. Geralmente eu paro sexta-feira, o contexto sexta-feira, para a pessoa absorver no sábado, no domingo, baseado em fatos, em dados, chama a pessoa, sabe, assim, tem toda uma preocupação para que aquilo realmente seja efetivo. Só que você não vai ter isso se você não conversar e se conectar. Então, acho que a base hoje das relações, e as pessoas querem resolver tudo pelo WhatsApp, e ok, tá aí, a tecnologia tem que ser usada mesmo. Pra quê? Pra gente ter tempo pra se conectar. É isso. Porque esse negócio de ficar conectado o tempo inteiro... estou respondendo até meia-noite, desculpa. A gente se perde porque... Isso é muito cultural aqui do Brasil, porque eu trabalhei muito em empresa americana que, tipo, pra fazer hora extra, eu estava falando escondido. Porque assim, você não deu conta do seu trabalho nas 8 horas e aí você tá enviando e-mail no sábado, então você é incompetente.
E aqui não, aqui é o conceito de que você vai marcar uma reunião 8 horas da noite, aí você pensa, a pessoa acordou 5 horas da manhã, pegou o ônibus lotado, será que tem necessidade de eu pedir para essa pessoa hoje vir no presencial? Será que ela vai performar melhor no presencial? Eu sempre tive preocupação com o meu time de saber assim, você tem uma cadeira legal para você sentar? Acho que a gente pode puxar o tópico de saúde mental, você falou não é individual, é coletivo, mas talvez o primeiro passo desse coletivo funcionar é a gente trazer esse individual. Não, tem que ter um olhar para as individualidades. Para as pessoas. Você pode fazer todos os cursos. Em Harvard, em Massachusetts. Nada vai adiantar se você não conhecer o seu time, se você não parar para escutar as pessoas que estão ali. Cada uma pessoa que entra muda o grupo. Isso é dinâmica de grupo. Estudos de grupo vão falar sobre isso. Então, muito mais do que buscar fora é realmente se conectar com o que está dentro. E que isso é dinheiro, gente. Isso é dinheiro. Porque a diversidade e não é só o fato de você ser negro ou você ter uma deficiência, não, é background, é de onde você veio, é o que você viveu, é o que a tua história, o que aquilo te faz. Por exemplo, você vai me bater, eu vou voltar, porque até os 10 anos eu fiquei na UTI. Criança de UTI é diferenciada. É diferenciada. A gente tem uma resiliência e uma leitura de cenário, porque assim, não adianta, eu vou tomar um antibiótico, só vai fazer efeito daqui a 3 dias, eu vou ficar gritando de dor? Não, a tia vai me tratar mal, o palhaço não vai vir. Então, assim, você tá me dando porra, eu tô voltando. Isso é uma habilidade que eu aprendi lá atrás. Então, assim, você pode me dar o projeto mais difícil na mão para lidar com a pessoa, mas que eu vou... Isso não vai me afetar. Eu acho que a gente tem história para jogar para um outro episódio. Sim. Já deixa o convite aqui aberto. Espero que esse episódio tenha ajudado vocês de alguma forma, nem que seja para ter mais dúvidas, para ter mais ideias, porque isso é parte do processo. Nem tudo é tão lindo como a gente quer. Obrigado por estar até aqui e até os próximos episódios, que já está com o convite aberto aqui.